Olá, está começando mais um Documento Rio Preto, programa produzido aqui pela TV Câmara, em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E falando de história, hoje nós vamos falar um pouquinho da história do rádio de Rio Preto, uma história riquíssima, né, Fernando? Quem é nosso convidado? É o Pérgio Pinheiro, e a gente vai fazer diferente hoje, porque trazer um radialista, tem tantos radialistas, mas a parte mais importante a gente sempre esquece, né, que é a retaguarda. Os bastidores do rádio. Bastidores do rádio, né, Pérgio? Pérgio trabalhou anos e anos. Quantos anos? 20 anos. 20 anos? 20 anos. Você começou onde? Na Rádio Dependência, em 63. 63. Só para vocês terem uma ideia, antes do Gama, do programa aqui, estava na rádio CBN, computador na mão, né? Fácil, né? Hoje é muito fácil o rádio. Na sua época tinha que puxar um fio telefônico, como que era, Pedro? Na minha época, para fazer uma transmissão externa, era pouquinho de puxar fio telefone, puxar fio na chuva, no vento. Por exemplo, a gente... Bom, hoje com o telefone celular você entra ao vivo de qualquer lugar do mundo, né? Como é que era naquela época? Naquela época de puxar fio, não tinha telefone, nem um telefone fixo naquele tempo não funcionava. Não conseguia, né? Não, e era difícil uma transmissão. Eu peguei uma transmissão, era dura aquele negócio, uma transmissão. Eu consegui fazer parte, quando começou a transmissão, em 4 pontas. Sabe que 4 pontas? É 4 linhas. Antigamente era 2 só, que era transmitia, retorno, transmitia, retorno. Então era transmissão externa, fora de Rio Preto. E agora não, depois passou 4 linhas, 2 para cima, transmite, 2 para baixo, retorno. Então não precisava mexer mais naquela chave. Mas como é que era isso? Por exemplo, vamos falar, nós estamos aqui, vai acontecer um carnaval de rua lá na Avenida de Bacite. Aí você ia transmitir, você então fazia a parte de retalho. Como é que você fazia? Você tinha que pegar um ponto telefone, como é que era isso? Não, a tempo era a Embratel, né, Telesp, Balinha Rio Preto, tem tudo isso aí. Pedia linha com antecedência, linhas para transmitir na Avenida, na Bernardino, e fazia pontos. Puxava a linha. Ponto, quer dizer, era um fio que ficava pendurado. Era o fio da Telesp que ia para a central jogava para a emissora para o ar, entendeu? Sim. E quando era aqui era fácil, mas quando era fora era difícil fazer a conexão, porque o modernismo naquele tempo não era modernismo, era muito bravo, antigo, né? Demais. A coisa era difícil. Fazer uma transmissão externa, fazer um futebol fora de Rio Preto, não sei quantas pontes tinha. Sempre pipava 1, 2, era muito difícil. Diz que tinha também uma coisa de buscar de outras emissoras, como é que era isso? Buscar, você fala assim, como você fazer... Agora, por exemplo, eu lembro o Alexandre Macedo contar uma história que estava no Morumbi, estava tendo, né, acho que a inauguração do Morumbi, né, precisou transmitir, e eu sei quem pediu a linha da Rádio Independência, né? Não, que caiu. Quem fazia muito esse trambique tudo aí no rádio, que chamava, era o Nelson Antônio. Ele era um peixe para fazer isso, ele era um avião, fazia mesmo. Ele pegava, perto do estado tinha uma casa, ele já pegava, alugava o telefone da casa. Puxava um gato lá no... Até ligava para a rádio, tudo, e puxava a linha da casa. Ficava lá o telefone, ficava preso na transmissão 2 horas. Entendeu? Ele pagava interurbano, porque aqui tem que pagar interurbano por hora. Tinha que pagar interurbano, olha só. Mas era o gato, como se fala gato. E veja só que paradoxo, diante de toda essa dificuldade, todas as rádios, ou pelo menos a maioria, transmitiam jogos fora de Rio Preto. Hoje, com toda a facilidade, você não tem uma rádio transmitindo jogos dos times de Rio Preto. Hoje é até triste eu ver a emissora de Rio Preto, que nem existe. A emissora de Rio Preto acabou junto com o futebol de Rio Preto, principalmente esportivo. Não tem mais, acabou tudo. Acabou. Os times da cidade. Você vê não é criticando os meninos que transmitem futebol aí pela interativa, internet, né? Interativa. O pessoal, acho que da Unirp, da Unorp aí tem feito um negócio, mas só pela internet. Hoje, como é que trabalha o rádio de hoje, eu nem sei, porque eu nunca entrei mais através desse negócio de computador. Eu não sei como é que eles fazem as transmissões. Porque antigamente era difícil, mas era mais prático do que hoje. Hoje é fácil você sabendo mexer com computador, você faz qualquer coisa. Naquele tempo era diferente.
Diferente. E como é que era dentro, a gente, falando de externa, nós estamos falando de externa, né? Que é difícil puxar esse cabo, porque isso aí, o pessoal em casa tem muita gente que não sabe disso, como que é, né? Puxar um fio telefônico, uma linha telefônica, né? E você ligava essa linha aonde? Você abriu, era aquelas mochilinhas você que o abriu o pessoal aparelho, carregava? abriu o aparelho, tem as pontas, transmite e recebe. É aquela caixa que andava com... Não, do fone mesmo, entende? Ah, O do próprio fone. você Você andava abria a com- caixa do fone de falar, aí lá você, a linha, eu jogava lá e na maleta, já estava conectado com a rádio. E você ficava limitado no espaço que o fio te segurava. Mas você sempre leva fio para fazer esse serviço, sempre levava. Fio comprido, fio 200 metros, até 200 metros, fazia uma transmissão na casa na vizinha do estádio, era impressionante que tempo. E o Nelson Antônio era cobre nesse assunto, Cobre nisso, ele né? fazia mesmo. Ele não perdia uma transmissão, poderia ter qualquer dificuldade, ele não perdia. Existia até, isso que eu falei que o Alexandre contou, quando foi a inauguração do Morumbi, todo mundo quis transmitir. Chegou lá, não tinha mais ponto, né? Não tinha tem ponto. mais linha Não também. tem mais linha. Então você tinha Que era limitado a linha naquele tempo também. disse que tinha que implorar para a vizinha para arrumar um ponto. E essa lábia que precisava ter. Não é verdade? A lábia que Você precisava. teria, naquele tempo, 48 horas você teria que fazer o pedido da linha. Depois de 48 horas não tinha mais linha, não achava mais, não tinha jeito. Hoje, guardado as proporções, ainda tem isso. Você tem que pedir o ponto de internet num estádio, você vai lá, tem que tal. Com Só que é antecedência, internet, tudo. mas é internet e tal. Você liga ali o seu. Ô Pérgio, só voltando, a Independência, as rádios que você Eu trabalhou. trabalhei na Rádio Independência, depois da Independência fui para a antiga difusora Rio Pretense, não tinha futebol, a difusora não fazia futebol. Não, na época eu entrei em 65 fazia assim, até o Gil Gomes era narrador da Rádio Independência, da O Gil difusora. Gomes, Gil né? Gomes. Gil Gomes passou por Rio Passou, nós trabalhamos juntos em 65 na difusora. Foi um grande narrador esportivo, viu? Rio Preto também, todo mundo passou por aqui, impressionante. Preto. Depois da difusora eu trabalhei foi em Catanduva. Trabalhei em Catanduva, na Rádio Voz de Catanduva. Mas antes da Voz tinha trabalhado na Rádio Piratininga, depois da Voz de Catanduva, depois fui para Marília. Trabalhei na Rádio Dirceu, eu trabalhei com os Osmar Santos em Marília em 1970, quando o seu Osmar Santos começou. E ele estava querendo largar de rádio e queria só estudar naquela época. E eu falei para ele, para com isso, você tem que continuar trabalhando no rádio, você é um monstro, cara. Você é um gênio no ramo. Não, vou estudar que está mais futuro, papapá. Que isso? E ele foi para a rádio Vera Cruz de lá, da Dirceu foi para Vera Cruz, bem Marília mesmo. Depois Marília foi para Jovem Pan. Aí Cresceu, aí virou um monstro. Aí o irmão que é. dele, chama Oscar Ulisses, em 1970 eu estava saindo da rádio Dirceu de Marília, eu estava vindo para a Rádio Difusora de volta. O Jaime Ferreira que me trouxe, você ouviu falar do Jaime Ferreira já? Ele fez até músicas em Preto. Exato, fez música carnaval, fez música de sucesso de hit aí na época de 63. Muito 64. jingle comercial. Exato. E o Jaime Ferreira me trouxe, por sinal o Messias Mata era gerente da difusora naquela época. Aí eu voltei em 70, mas antes de voltar para Rio Preto, eu fiz a primeira transmissão externa de futebol lá, futebol dentro de leite 70 que estava na moda naquele tempo. Com Eli Coimbra, com o Roberto Petri, você lembra, em 70? Isso, aquele, na Tupi. E esparramou essa febre, acho que no estado do interior inteirinho. E lá tinha um campeonato dentro de leite, no qual patrocinava lá um grupo de famosos lá. E eu fui fazer uma externa, e o Osmar lançou o irmão dele para transmitir futebol, porque era jogo de criança, jogo de menino dentro de leite. Lançou Oscar Ulisses. Tem uma voz parecida, inclusive. Não tem, não, é tudo diferente. Um pouquinho a voz. Oscar Ulisses, que você está na CBN hoje. Oscar Ulisses. Oscar Ulisses. Ele está na Globo também, é diretor de esporte Rádio da Globo, Globo. Rádio Globo CBN. Aí ele tinha 14 anos naquela época. Sabe, a transmissão era coisa de cinema, brincadeira, de criança. Vou falar mais como é que. Mas o Osmar é um cara que tinha uma visão ampla, ele chegava longe, ele chegava na frente de todo mundo. O que o irmão dele fez? O irmão dele pingou no rádio também. Não só o irmão dele, como outro irmãozinho dele, caçula, que era o Diniz, também vingou. Ah, o Diniz, irmão dele. Irmão dele, caçula. Então vingou também esses caras. O cara, entendeu? Aí depois esse cara transmitir futebol lá. Pá. Aí naquele dia acabou, nunca mais me vira. Fui embora para Rio Preto, fui embora. Aí transmitindo um jogo em São Paulo agora esses dias, falaram que se ele me conhecia, porque eu mandei um recado através do Oscarzinho, que trabalha da banca de revista, lembra do Oscarzinho? Sim, Oscarzinho, sim. E o Oscarzinho falou, de fato eu não conheço esse cara mesmo, não, porque ele fez uma transmissão lá, externa, lá, eu era menino, ele estava vindo embora para Rio Preto, eu queria ver ele pessoalmente, que eu não conheço, eu não lembro dele. Aí mandou um alô para mim na Rádio Grupo, na transmissão, tudo. Eu não ouvi nada, porque eu não estou ouvindo. Aqui pega mal rádio à noite pra caramba, né? Pega.
Ai, que E não coisa. foi isso aí, rapaz. O rádio é bom. Sem dúvida. O rádio que, como você disse, morreu em Rio Preto, está tentando aí um renascimento por meio da experiência da CBN. O que ajudou a acabar com o futebol? Mais do América, do futebol em Rio Preto. O América foi uma lenda no futebol em Rio Preto. O América matou tudo a pau. Foi o fim do rádio esportivo, principalmente em Rio Preto. Acabou, não tinha quem alertava o que está acontecendo, não tinha quem defendia a situação, ninguém. Então, foi caindo, acabou chegando no acima, acabou. E você vê, né, que o rádio desperta aí uma paixão. Eu fui fazer a faculdade no Unilag, depois de velho, fui fazer a faculdade. Os meninos, muitos queriam ver, conhecer a parte de rádio. E os maiores TCCs eram de uma matéria sobre rádio. Inclusive, a gente podia passar uma agora, chama Rádio Paixão e Informação, que eu ajudei a produzir até um pouco. É um dos meninos lá da faculdade, e eles mostrando essa paixão pelo rádio, pelos radialistas, né? Pelos radialistas. Agora, o Fernando é um cara curioso. Eu nunca vi ele, mas ele sabe de tudo esse negócio. Parece que ele nasceu há 70 anos, 100 anos atrás. Porque ele sabe, passou naquela época e sabe tudo agora. Pessoal, você fala uma coisa pra gente que eu nunca vi falar, ele fala pra mim, eu tô bem mais velho que ele e tudo. Mas quando você prende esse Fernando? Não, mas é aí que tá o negócio, é buscar, e essa molecada tá buscando na faculdade. Informação. Vamos ver esse Vamos documentário, conferir. chama Rádio Paixão e Informação, é gostoso. Turma da Unilago, né? Turma da Turma da Unilago. Unilago, vamos lá. A partir de agora, você vai ficar cara a cara com a notícia. No Brasil, a era de ouro do rádio foi de 1930 a 1950. Esse veículo de comunicação trouxe benefícios culturais, sociais e políticos ao país. A primeira rádio a se instalar em São José do Rio Preto foi a PRB8, no ano de 1935. Apesar das dificuldades vividas nessa fase inicial, a programação da rádio seguia conquistando cada dia mais admiradores. Naquela época o rádio era requisitado. O rádio era, sem dúvida, o motivo de alegria das famílias, né? Participavam dos programas. Foi uma rádio que tinha força, poder, né? Chegava até as pessoas, as autoridades tinham respeito. Para se fazer qualquer tipo de transmissão, existiam suas limitações, que eram superadas pela vontade de se fazer o radiojornalismo. Pois para cobrir Brasília, eu e o Paulo Serra Martins, um colega meu, nós carregamos um gravador de 30 quilos, um Philips de fita de 4 horas de duração, 3 horas de duração. E eu tive sorte de conhecer os amigos da TV Itacolomi de Belo Horizonte, que levaram um caminhão para Brasília. E eles mesmos geravam a força que tinha necessidade para fazer a cobertura. E me forneciam energia. Essa história na cadeia foi uma história muito louca, porque os presos tinham em mim, assim, eles me tinham como porta-voz deles, assim. Eles tinham um jornalzinho lá que chamava O Buchicho. E o cara que fazia esse jornalzinho pediu para mim, falou, por que você não vem um dia aqui na cadeia, tal, pra gente falar, tal? E eu pedi autorização para o juiz e eu fui fazer um programa lá. Fiz um programa de 2 horas, a Hora Fantástica era das 4 às 5. Eu fiz um programa das 4 às 6 da tarde. Pedimos linha para Telesp na época. E a Telesp instalou uma linha telefônica lá, 2 vias, né? Uma que recebe e outra que manda o som. Um fio muito grande, porque eu andei lá dentro com um microfone, né? Mas eu me lembro que era um microfone pesado, que a Rádio Independência tinha, assim, de metal, assim, e tinha o símbolo da rádio em cima, assim. Foi com esse microfone que eu fiz lá e com maleta. 2 horas. Esse meio de comunicação sempre apresentou uma característica que até hoje não foi superada por nenhum outro meio de informação: a rapidez e a agilidade em transmitir as notícias. Eu acho que a agilidade do rádio não está necessariamente no número de pessoas que atinge, mas sim numa informação mais simples e mais direta. As informações na rádio costumam ser mais curtas para não ficarem cansativas.
Então, acho que é aí que elas atingem bastante gente e conseguem ser transmitidas de uma maneira ágil. Eu acho que o grande prestador de serviço, acho que até mais do que a televisão, eu vejo o rádio. Eu falo isso igual eu disse no começo, pela instantaneidade do rádio, pela velocidade do rádio, por ele ter às vezes uma grade um pouco menos fechada do que a televisão. O rádio se destaca mesmo com todas essas mídias sociais, internet, Twitter, Facebook, o rádio é instantâneo, mais instantâneo que a internet. Por quê? A internet ela tem um tempo para você processar aquela informação, para ela cair na rede. O rádio não. O rádio, se agora morreu o Papa Bento XVI, eu tenho a possibilidade de entrar ao vivo, ligar o microfone e já dar as primeiras informações. O rádio é um veículo apaixonante e envolvente. Muitas pessoas que decidem trabalhar neste meio fazem essa escolha por amor e pelo desejo de informar. Eu tinha paixão pelo rádio. Tanto é que eu conheci um pracinha que lutou na Segunda Guerra Mundial, morava em Nova Granada. Ele trouxe de lá um aparelho esquisito. Era uma caixinha com um alto-falante virado e o outro de boca servindo com microfone. Gozado, você colocava a tomada na energia elétrica e ele pegava nos rádios em 780 kHz, numa extensão de 1000 km². Quer dizer, em onda verde pegava a cidade inteira onde eu morava, né? E esse aparelho começou a despertar na gente aquela vontade realmente de ser um profissional de rádio. O rádio te pega mais pela emoção, eu acho, do que eu, por exemplo, ouvindo uma matéria, às vezes eu absorvo mais do que eu lendo, sabe? É uma coisa até interessante. Primeiras sensações de rádio vieram ainda na infância nesse período. Foi daí o gosto, né, que tomou conta de mim, depois que eu tive um contato maior trabalhando em rádio. Mas ele já havia sido iniciado lá, ainda no início da década de 90, quando meu pai me convidava para participar dos programas dele de variedades. Por rádio? Nossa, é cachaça rádio. Depois que você bebe o primeiro gole, acabou, meu filho, nunca mais. Eu fiquei doente uma época, eu tive um câncer. E eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava no Jornal Notícia, na Rádio Independência e na TV Record. O lugar que eu ganhava menos era a Rádio Independência. E o médico falou para mim, você tem que ficar com um emprego só. Você tem que deixar de 2 empregos, se você quiser fazer teu tratamento e tal. Eu deixei de vir ao jornal e a TV, fiquei na rádio. E eu ganhava, era o lugar que eu menos ganhava. Mas era o lugar que me fazia bem, que eu tinha maior prazer em trabalhar, então eu fiquei na Independência. O rádio sempre foi feito com muito idealismo, paixão e participação na vida brasileira. Etevaldo Siqueira, outubro de 2010. Se eu não entrar, eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar,
ele não pode nascer. Governo Federal. Bom, estamos de volta com o Documento Rio Preto. Acabamos de conferir aí esse documentário feito pela turma de 2010, me parece, né? A turma que se formou em 2010 na Unilago, muito bacana, aí mostrando a história dos alguns dos principais radialistas de Rio Preto. Hoje a gente está aqui com o Pérgio Pinheiro, que trabalhou no rádio de Rio Preto na era de ouro, né, Pérgio? Era dos de ouro anos do rádio de Rio 60, Preto. anos 70. Eu tive esse prazer, ver essa felicidade. Você tem vontade de voltar para o rádio? O rádio atual, não. Nem em São Paulo não quero voltar mais. Mas o rádio, se fosse antigamente... Por que você saiu? Você aposentou? Aquele parece que foi saindo do meu dia a dia de vida. Não dá mais. Parei. Na verdade, você foi também, eu vou falar antes que me vai rir, mas é verdade. Praticamente o Pérgio foi precursor do Rádio FM em Rio Preto. Porque eles inventaram um negócio. Ele e o Nelson Bifano... Não, tem que falar, o Nelson Bifano em Rio Preto, que tinha as lojas, Baby Calçado, Madame C. Não tinha FM ainda. Ele não existia FM, ele inventou um negócio chamado Music Song. Pegou o Pérgio, quem era o outro? O outro era o Joãozinho Barion. O que ele fez? Ele cabeou as lojas de Rio Preto no centro com uma caixinha, e esse aqui ficava na tela e colocava as músicas o dia inteiro. Gravava aquelas fitas de rolo. Fita de rolo. É o precursor da FM Rio Preto. Não era? E pagavam mensalidade, as lojas pagavam mensalidade. E hoje você sabe que todo supermercado, shopping, tem, por exemplo, Rádio Tommy Leve, a Rádio Shopping não sei das quantas. O som ambiente, próprio, né? Som ambiente, eles fazem uma rádio ali interna. Que tempo foi? Foi 74 isso aí. Aquela caixinha redondinha. Caixinha. E para instalar, de dia instalava aqui nas lojas, pegava uma verbinha para instalar, o valor, tudo. E depois mensalidades pagava as lojas. Você viu, o precursor da FM, olha que coisa interessante, porque não existia propaganda. Porque hoje o rádio, na verdade, hoje a rádio AM, eu escuto o rádio AM muito. Mas 90% do rádio é gritaria. É uma gritaria, um negócio, a molecada fazendo uma coisa pop. Mas o FM não foi feito para gritaria, não. Foi feito com intenção, você sabe, né? É pop calma, é suavidade, é um padrão de voz, música romântica. Mas mudou, né? Mudou o FM. É sertanejo, tem tudo. E gritaria, né? E evangélico, né? E principalmente evangélico. Bom, e agora o que está acabando são as AMs, né? Tem prazo agora, todas as AMs vão passar tudo para FM. Será que consegue? Acho que vai aumentar, o dial vai aumentar a FM vai ter alcance para nós sintonizar aqui no FM, não é uma emissora da AM antigamente, agora é FM, sintonizar aqui. Bom, ondas curtas a gente já não tem mais. Eu acho tempo, até, vou dizer uma coisa, acho que você vai concordar comigo, Gama. Hoje se escuta mais rádio na internet do que no rádio. Ninguém vai pôr pilha em rádio e vai escutar rádio. No carro ainda se escuta, que você está ali. Hoje, por exemplo, muitos carros vêm com pendrive, rádio, mas não CD. Não existe mais tocador de CD, acabou. Mas o rádio continua. O rádio continua. E no celular. No celular você escuta rádio. Você baixa aplicativo de Rádiosnet, por exemplo, você ouve rádio do mundo inteiro. Sem dúvida. Pelo celular. Eu queria falar uma coisa que o Pérgio é interessante, né? Nós estamos falando das externas, né, Pérgio? Mas agora, você fez muita coisa interna também. E tem as histórias, né? Nós temos uma história, por exemplo, que ficou no Rádio Rio Preto aí, precisa ver se é verdade, se você estava lá ou não. O César Moanes era um galã, né? Era um galã. A família Moanes, história do Rádio Rio Preto. Né? E era um puta amigo, um cara amigo pra caramba. Ele era amigo mesmo. E disse que teve uma passagem, ele fazia uma entrada de manhã, né? Parece que ele fazia de noite. Aí ele ficava na madrugada, é isso? Não sei como é que é a coisa. Aí ele saía, entrava a irmã Exaltina para fazer o terço, né? É verdade, diz que um dia ela chegou um pouco mais cedo e ele estava de cueca, e ele precisou ficar lá atrás do balcão. É verdade isso, velho? Eu também não ouvi falar isso aí. Foi só riso na rádio, isso aí na época. Mas eu não estava lá, não vi. Eu vou embora agora, porque ele ficava de cueca lá, ele morava lá. Calorzão, ele também dormia lá também. E calor, acho que ele estava dormindo até, porque... Ele chegou lá, foi 6 horas da manhã, para poder fazer aquele programa da oração. A Maria das 6 horas da manhã, porque era 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde, né? Se deixasse da meia-noite, quer dizer, 6 horas. E o rádio tem muito disso, da pessoa praticamente viver para fazer o rádio, né? Dormir na emissora, dorme no estúdio. Era muito isso, né? Você também estava na estéreo. Tem uma história de Rio Preto fantástica, eu conto isso aí, mas não lembro quem é. Não sei se foi o J. Giroto ou se foi o... Quem foi? Quem fazia social.
Aí foi cobrir o baile de debutantes do Monte Líbano. Aí essa história é fantástica, né? Eu fiquei sabendo. Sabe como é que você sabe contar? Como é que é? Não, eu fiquei sabendo. Aí eu pegou, ele precisava passear, e como todo ano era a mesma coisa, de branco, meu pai, ele fez a narração e deixou ela pronta, né? Então as mulheres e as meninas entrando de branco, pelo salão, adentrava o salão decorado com tal, a música que fez, um negócio lindo. Só que caiu um vendaval em Rio Preto e não houve o baile, não teve o baile. Ele narrou o baile lá como se tivesse acontecido, né? Não é verdade? Não, os caras não podiam perder uma transmissão naquele tempo, era duro mesmo. É. E as figuras? Cuiabano? O Cuiabano era folclórico, né? Eu tinha Roberto Souza também, que fez muito sucesso. Dono da Noite? Dono da Noite. Como é que judiavam do Souza? O Souza, então Souza era coitado, só gostava de música antiga, né? Tinha um programa. É o de Paula que fazia com ele? Que era Sebastião de Paulo, Moreninho. Moreninho fazia até. Aí os caras sacaneavam o Souza, por exemplo, um assim falava, eu posso trabalhar de dia? Quem é que vai fazer o Internacional? Chama o Souza. Aí colocava o Souza lá, né? Veja como é que era. Nossa, o inglês do Souza era bitela. Aí ele falou assim, agora com vocês, Ayrton João Scalapiga. Nossa, não era assim? Coitado, ele falava, não fala nem precisa falar o nome de música, fala Elton John, acabou, né? Mas ele queria falar o nome de Scarlet Pitt, né? Scarlet Pitt. Mas qual audiência que tinha o rádio? Mas era 90% audiência à noite. À noite é 90%. 90% à noite. Que coisa, né? Hoje o rádio não tem audiência como tinha antes mais, não. Agora não tem. Agora pessoal não tem costume, música. Né? E a última rádio das tradicionais que a gente teve aqui, a Independência, foi vendida agora, recentemente, para a Caboing. Dizem que por uma quantia, 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Uma quantia. Mas uma emissora que fazia, sei lá, só na FM, né? Fazia na FM não, no computador. Fazia, exatamente. Ela fazia terreno daquele tempo com isso aí, com o computador. Pois é, o que dizem. Para comprar emissoras por 7 milhões de reais, emissora FM. Oficialmente a quantia. Como é que era o rádio, né? Você pode, eu conheço muito perto de Pinheiro, tem pessoas que podem passar por 10 profissões, a pessoa, você nunca vai saber designar o que ele é. Ele pode passar por 10, 20, é do rádio, é o cara do rádio, que é assim com o Marcelo Gonçalves, é assim com as pessoas, o Roberto Toledo. Pode ser o que for acontecer na vida e continua a turma do passado, a gente vê. Quem que a gente tem ainda desses pessoais aí dessa época que está aí, que está vivo na ativa? Ainda? O Roberto Toledo. Santo Belucci, né? Santo, a Clenira Sarkis, que está na CBN. O Marcelo dos Santos, né? O próprio Marcelo na CBN também. O Marcelo Gonçalves está na CBN. Parece que também o Nova Dimensão, o Pedro Lopes não tem um programa também? Exatamente, você está na Interativa. É o mais antigo, acho que está no rádio. Acho que é o mais velho mesmo da turma. Pedro Lopes. Ele é diretor da rádio da Interativa, né? Ele dirige lá, né? Ele tinha um programa chamado Nova Dimensão, na Anchieta, né? A gente acordava com ele, era um programa diferente. Anchieta. Rádio Anchieta, muito bom. Muito bom. Era excelente. E de tarde a gente tinha a hora do motorista com... O Araújo Neto. 6 horas, né? 6 horas. Irmãos Ferreira, né? Depois Irmãos Ferreira patrocinava, né? Depois do motorista, sabe quem vinha? Vinha o Dr. Fábio Homem de Melo. Fábio Homem de Melo. Música e notícia para o seu jantar. Era às 6 horas, 6h30. Das 6h30 às 7 era o programa de esporte do Nelson Antônio, Jornal dos Esportes. O Dr. Fábio passava 1 minuto o horário. Nossa, o Nelson Antônio batia no vidro lá do estúdio, lá que ele derrubava tudo, ficava louco por causa de 1 minuto. Até que ponto a TV colaborou com essa decadência do rádio, se é que colaborou? Também. É que nem a TV também acabou com o cinema também, né? Nossa, com o rádio. A TV também. Pouco, mas o rádio muito mais, a TV muito mais com o rádio. Principalmente, vamos dizer que as primeiras pessoas que trabalharam na TV vieram do rádio. Exatamente, é uma sequência. Até hoje, né? Você pega narrador de televisão, todos têm informação, ou pelo menos a maioria tem informação do rádio. Você viu o Oliveira Andrade, né? Ele não consegue sair daquele estilo do rádio, né? É aquela locução do rádio, Oliveira Andrade. Ele foi trabalhar no jornal da Jovem Pan, parece que é a mesma coisa do rádio, parece. É de Campinas, ele, né? E Rio Preto teve tantas histórias de rádio que fala. Um deles é a Hora Fantástica, né? A Hora Fantástica foi um programa que tem. Você viu quem começou a Hora Fantástica? Foi o Nado Botas, né? Antônio Carlos Botas. Depois veio o Garcia Neto. Muita gente passou pela Hora Fantástica. Nessa tempo que começou, eu saí do rádio. Saí, trabalhar Isso que é uma audiência fantástica, né? A Hora Fantástica. Tão fantástica que botou um filme.
Nós temos um filme. E a Hora Fantástica lançou bastante apresentador, hein? Muito, Cri, Rubens Celso Cri. Muita gente lançou passou bastante, muito. Tem registro desse nome? Alguém é dono desse nome ou não? Parece que o Garcia Neto é o dono, eu não sei. Não é o Garcia. Esse era o Botas que veio primeiro. Né? Mas o nome mesmo acho que é da Rádio Independência na época. Foi da direção da rádio que lançou isso aí. E tem um filme que a molecada também fez. Hora Fantástica para falar da polícia, né? Polícia, esse alerta Brasil Alerta. Até há pouco tempo atrás, ainda quando a Rádio Metrópole estava no ar, ainda, se eu não me engano, era o CRI, o Lucas Gomes. Recriaram a Hora Eládio Baida também, lembra? Baida. Então, vamos conferir esse filme aí, finalizar o programa, a gente mostrar esse, que é um pouquinho mais longo, que é a Hora Fantástica, que foi feito também pelo Antônio Voltani, que é da faculdade, ano passado fez esse filme, eu também estou no filme, ajudei a produzir também, que é um filme que conta bacana, apesar que eu vou falar, Voltani, tirou a parte do J. Ravage, o Ravage foi uma figura, e o preto, né, Pérgio? Tinha igual. J. Ravage, para quem não sabe, é um senhor que chegou de São Paulo, andava com o chapéu desse tamanho, gravata borboleta, um revólver na cintura. Esse era o que desafiou os criminosos lá. E a maior característica... Conta essa história rapidinho do J. Ravage. Ele tinha uma entonação assim, que era fantástica, né? Então ele falava assim, agora na Hora Fantástica, o repórter policial J. Ravage, aí dava uma música, vamos, se ele estivesse na técnica, então ele colocava uma música assim. Aí ele entrava e dava o título, né? Então ele lia o boletim de ocorrência. Então ele lia tipo assim, Beiço Mole versus Magrela. Aí, de novo a música. Ele falava. Aí ele lia, Sr. José de Oliveira, 44 anos, pardo, amaziado, trafegava com sua magrela, devidamente emplacada na prefeitura municipal, pelo número tal, placa tal, né assim? Quando colidiu com a charrete do seu papapá, Beiço mole, né? Aí ele falava, nota de falecimento. A música entrava. O beiço mole faleceu no local, não é assim, Pérgio? E ele desafiava os bandidos, porque os bandidos achavam ele. E ele teve um tal de Tica, que matou um enfermeiro. Nossa, Tica, mesmo. Um dos maiores bandidos da história da cidade, morava na Vila Toninho. Ele matou a família lá em General Salgado, onde foi? Isso, em Salgado. Matou, e foi uma coisa que foi... Os irmãos lá da... Os irmãos Siriane, né? Não sei, os irmãos da fazenda lá. Matou na fazenda, foi uma tragédia. Então, ele mandou uma carta na rádio que ia matar o J. Ravage. O J. Ravage, então, falou, senhor Tica, você escutou, não diria? Senhor Tica, eu saio pontualmente, 17 horas da rádio, da rua Rubião Júnior, esquina com a rua Benjamin Constante, desço, passo 200 metros, tomo meu primeiro traçado, desço mais 200 metros, tomo meu segundo traçado no Superpão, depois subo, paro no Rio Branco, tomo meu terceiro, e foi falando, porque ele bebia que nem um cão. O dia inteiro, ele Cuiabano para beber. Nossa. São histórias. A gente não podia mostrar. Certo, finalizando então com essa história, vamos conferir esse documentário, agradecendo o Pérgio e na sua figura, homenagem a todos os profissionais do rádio, principalmente da técnica. Obrigado, profissionais tão importantes, né, Fernando? Quer concluir? Não, só para dizer que é importante trazer essas pessoas que estão lá por trás, né? A gente não sabe, né? Isso sabe mais história do que os que estão na frente. Os que estão na frente do microfone, o que acontecia ali, eles que sabem. E são esses que seguram a rádio no ar. Muitos caras aí que fizeram a história do rádio, principalmente aí. É a grande verdade. Eu li todas as histórias, papei tudo. Meu nome nunca apareceu. Eu falei, nossa, acho que eu não trabalhei em rádio. E o Fernando até brincava comigo. Eu falei assim, você nunca trabalhou em rádio, nada. É verdade. Mas os técnicos são quem segura e são os menos reconhecidos. É que nem falou Moran pra mim um dia, Carlos Moran. Agora eu falei assim, eu percebo, até hoje, os técnicos não têm nome em rádio. E quem segura uma emissora de rádio é os técnicos. Por isso que nosso programa... Se eles não der conta do recado ali, a transmissão, principalmente futebol. Sem dúvida. Pérgio Pinheiro, muito obrigado pela sua participação, homenagem a todos os profissionais do rádio. Obrigado a você que nos acompanhou mais esse Documento Rio Preto e vamos conferir então a Hora Fantástica aí com trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Unilago. Muito obrigado, grande abraço. Morte, assassinato, crime. A partir de agora, você vai ficar cara a cara com a notícia. A Hora Fantástica. O
programa Hora Fantástica foi um dos maiores sucessos da programação da extinta Rádio Independência 1290M de São José do Rio Preto. Foi criado pelo jornalista Adib Muanes no ano de 1975 para o horário das 4 às 5 horas da tarde. O programa usava uma linguagem característica do radiojornalismo policial da época. Nós pretendíamos mexer com a programação da Rádio Independência e fizemos o programa bem eclético, das 6 da manhã a meio-dia. E ficou um hiato aí, que nós pretendíamos preencher com a nova programação, um novo estilo. E ficamos sabendo do programa que Ribeirão Preto fazia com muito sucesso. Puseram o nome de Balanga Beiço, porque era apresentado por um palhaço que tinha um quadro semelhante no circo. E o programa lá tinha quase 100% de audiência. Era uma coisa impressionante, era um fenômeno. E quando eu ouvi o programa, eu falei, está aí um programa apropriado para o locutor que nós temos lá, o Antônio Carlos Botas. E foi assim que nasceu aqui a Hora Fantástica. E chegou a Hora Fantástica. Foi um programa diferente, um programa, a gente pode dizer, até ousado para a cidade, para a época, né? E principalmente porque é o seguinte, em São Paulo era uma febre disso. Nós tinha em São Paulo o programa do Faraj Jazade e o programa do Gil Gomes, um programa apelativo, né, de coisas policiais, né? E em Rio Preto surgiu a Hora Fantástica justamente nesse período. O programa logo ganhou repercussão devido ao talento do seu primeiro apresentador, o radialista Antônio Carlos Botas, que fazia as vozes dos personagens das histórias dramatizadas pelo programa. Com sua criatividade e reverência, Botas foi o responsável pelo grande sucesso de audiência que o programa se tornou. O Botas, que tinha sido o velho Tatal do rádio, né? O Botas foi uma figura fantástica do rádio de Rio Preto. Fez filme, e fez o primeiro filme longa-metragem de Rio Preto, o Botas, que é a Trama de Sangue, ele é um dos atores do filme, né? E a Hora Fantástica foi um programa diferente, completamente diferente, moderno, vem modernizar a linguagem do rádio. Em 1982, o ciclo de Botas se encerra no programa. Os diretores da emissora, Alberto Secone, Rubens Muanes e Alexandre Macedo, convidam o jovem repórter da Rádio Independência M, o jornalista Garcia Neto. Começava assim uma nova fase do programa. Quando eu assumi a apresentação do programa, eu já fazia parte dele, que eu era repórter do Botas, né? Já produzia algumas reportagens para o programa. Então eu já tinha, nesse período, algumas ideias, né? De que se um dia viesse a assumir a titularidade da produção da Hora Fantástica, que eu iria colocar essas ideias em prática. A área de filantropia, que o Botas explorava pouco, mas eu me lembro bem que em 83 a gente mobilizou a cidade numa campanha de ajuda aos flagelados do Nordeste, né? Porque a pior seca que atingiu a região Nordeste foi no ano de 83. E o Brasil todo se mobilizava naquela época para ajudar. E eu tive a ideia de colocar o programa à disposição também para a gente poder ajudar as pessoas que sofriam aquela seca tenebrosa, né? E logo depois que eu comecei a fazer os pedidos, o Rotary Club encampou e depois entrou a Associação Comercial, o Tiro de Guerra. Enfim, a gente conseguiu mobilizar a cidade toda, arrecadamos milhares e milhares de toneladas de alimentos, arrecadamos uma boa importância em dinheiro e adotamos um município no estado do Ceará. O município era Quixadá, estava bem sofrido. E eu fiz questão de acompanhar a entrega dessas doações lá em Quixadá. E com a sobra do dinheiro ainda construímos 8 casas populares lá para abrigar as pessoas que mais necessitavam. Então eu considero esta ajuda aos flagelados do Nordeste em 83 o ponto alto do programa Hora Fantástica, né? Umas coisas assim que marcaram realmente o meu período na frente do programa.
primeiro morador a ser beneficiado com a primeira casa aqui. A gente morava no cortiço, então seu Benjamin tomou de conta do resto e fez as 11 casas e tirou nós lá do cortiço. Então, quando eu recebi essa casa, foi como um presente, primeiro de Deus e segundo da boa vontade daqueles que se engranjaram na campanha. A Hora Fantástica foi um programa que marcou São José do Rio Preto e toda a região também. E nós tínhamos aí as reuniões de pauta, todas as manhãs, já para o dia seguinte. E a pauta do programa era algumas coisas só, porque o resto acontecia. Era um programa policial, né? E acontecia no dia a dia. Então, eram poucas as pautas do programa. As pautas eram, por exemplo, verificar o atendimento do SUS no hospital de base, que a gente ia quase que todos os dias no hospital de base, porque o atendimento era complicado lá e muitas reclamações vinham para a gente. Então, a pauta era isso. Horário de cobrir a Prefeitura, Câmara Municipal, que eram alguns tópicozinhos que a gente dava, mas o programa era especificamente policial, né? Então, as pautas eram isso. Fazer a checagem nas delegacias especializadas que eram a DIG, a DISE e a DDM, né? O Instituto Médico Legal, IML, a gente fazia essa checagem todos os dias, todas as manhãs, à tarde também, né? Antes de começar o programa era das 4 às 5 da tarde. Então era tranquilo fazer o programa. E a gente era uma equipe muito grande, né? Cada um cobria um setor. Essa nova fórmula de fazer o programa deu tão certo que continuou após a saída de Garcia Neto em 1986. A Hora Fantástica continuou a ganhar cada vez mais audiência. As notícias policiais agora dividiam espaço com o assistencialismo. Bom, então a Hora Fantástica ela passou por uma transformação muito grande. Ela deixou de ser um programa policial para ser uma espécie de suporte para a cidade nas suas reivindicações, né? E nas lutas de cada um. Por exemplo, não existia PROCON na época, mas a gente fazia um papel de PROCON. Não existiam associações de defesa de consumidor, não existia o Código do Consumidor. Não existia. Mas a gente passou a fazer o papel e passou a cobrar essas questões e a gente chegava na lata e fazia, pronto. A questão é o seguinte, não existia internet, TV à tarde, era a sessão da tarde, era a única coisa que existia. Então, a Hora Fantástica era o seguinte, se você andasse a pé em algum bairro da periferia, assim, numa rua da periferia, você ouvia a Hora Fantástica da rua, de casa em casa, no meio, na calçada, você ouvia, você não precisava entrar. Então, era um programa que se o prefeito precisasse falar assim, ó, gente, temos que fugir da cidade agora, todo mundo 100%, ele falava na Hora Fantástica, 100% saia correndo. No início da década de 1990, a mudança mais radical acontecia no programa. Uma voz feminina assumia a apresentação da Hora Fantástica. Clenira Sarquis, dona de uma das mais bonitas vozes do rádio, desta vez tinha a missão de conduzir um programa policial. Olha, agora 5 da tarde, aqui pela Rádio Independência, no programa Hora Fantástica, a gente vai... O pessoal tinha vergonha de falar que eu via Hora Fantástica, né? Então, às vezes eu encontrava, assim, porque eu continuei cobrindo política, eu continuei fazendo as outras coisas, eu trabalhava na TV Record. Eu ia nos lugares, assim, o pessoal falava assim, pessoal de classe alta, tal, falava assim, então, minha empregada estava ouvindo Hora Fantástica e eu entrei lá na lavanderia, ela estava passando roupa ouvindo Hora Fantástica, eu vi você falando não sei o quê, porque ela, na verdade, tinha vergonha de falar que eu via Hora Fantástica, porque Hora Fantástica era programa de pobre, de bandido, entendeu? Da periferia. E não era, né, na verdade, porque foi um programa tão importante na cidade que a rádio não contava pra gente sobre audiência. Eles falam que é muito difícil medir a audiência de rádio, mas não é, não. O Fantástico mediu a audiência da Hora Fantástica porque eles fizeram um programa sobre a Hora Fantástica. Eles fizeram uma matéria, saiu em rede nacional, sobre a Hora Fantástica. Porque tinha um cara circulando pelo Brasil inteiro que ele entrava no ônibus, dava um bombom envenenado para a pessoa comer, e envenenado não, com um remédio para dormir, e roubava a pessoa. E ele foi preso aqui em Rio Preto e nós fizemos a matéria, nós descobrimos esse cara aqui. Eu e o Eladio Baida. Aí o Fantástico veio fazer a matéria aqui e fez a matéria do programa. Aí eles mediram a audiência. A Hora Fantástica tinha 92 pontos de audiência na hora. Você já pensou o que é isso? O Cidade Aberta tinha 64% de audiência. E era de meio-dia às 2. Um
programa horário de almoço e tal, né? Então a Rádio Independência foi uma rádio muito importante para a cidade, né? E a Hora Fantástica foi um programa muito importante. Todo político na época de eleição queria falar na Hora Fantástica. Eles não, nesse momento, eles não se importavam em se misturar com os bandidos e com os crimes, porque a audiência era muito grande, né? Era assessora do hospital de base, ela falou assim para mim: pô, você nem parece jornalista, você parece polícia. As pessoas, ao invés de falar assim, chega aqui na portaria do hospital de base, quando não atende, ao invés de falar vou ligar para a polícia, fala eu vou ligar para a Clenida. E não era bom, eu não achava bom isso, né? Mas era o canal que eles tinham.